Calor hoje, não está? Muito calor. Imaginem vocês se nós estivéssemos agora lá fora, naquela montanha da praia, ali na montanha da praia. Como é o nome daquela montanha ali? Da Pedra do Pontal, ali é Tim Maia, né? Tim Maia. Eu ficaria um pouco mais em cima da pedra e vocês ficariam sentados em volta, ouvindo o sermão. Seria bacana isso? Eu acho que não, né? Você ia adorar? É mesmo? Com um sol desse na cabeça e um marzão do lado, dizendo, pô, eu tenho que ouvir esse cara, um mar aqui. Dentro da água. Pode se dar um jeito assim. Mas essa semana nós vamos começar um estudo novo sobre o Sermão do Monte. Faz 12 anos que eu trabalho com igreja. 12 anos agora. E nesses 12 anos, eu nunca ensinei o Sermão do Monte, que é tão conhecido. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Lembra daquilo? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, babá, tudo aquilo. E quando você lê, você diz, caramba, é justamente o contrário que eu quero. Eu quero ser bem-aventurado por não ser pobre, porque bem-aventurado, Macários, a palavra, significa feliz. Então a ideia é, feliz é o que chora, feliz é o que é pobre de espírito, feliz é o que sofre, feliz é o que é perseguido. Não quero. Não quero ser feliz assim, né? Muito bom. E então, pensando nisso, eu acho que as bem-aventuranças, elas são, na verdade, um auxílio para a nossa jornada da vida. E nós precisamos delas, nós precisamos entender o que esse Sermão do Monte significa. Por isso, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar cada uma dessas palavras, bem-aventurados os pobres de espírito, por exemplo, que vai ser hoje, e vamos entender o que isso significa, o que é uma pessoa pobre de espírito. O que vem a ser, quais são as implicações para nós como pessoas pobres de espírito, né? E as coisas que nós temos na nossa vida, muitas coisas que devem ser feitas em primeiro lugar, não é verdade? Tem aquelas coisas que são importantes, a gente diz, isso vem em primeiro lugar, depois as outras coisas. E é basicamente isso que Jesus começa com o Sermão do Monte, né? Ele começa pelas coisas importantes, primeiro. E quando Jesus ensina alguma coisa, a gente tem que prestar atenção que ele tem uma forma de ensinar bastante interessante. Se ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, é mais importante do que os que choram, sabia? E é mais importante do que ser perseguido, os que choram. E depende daquilo que ele cita, são por ordem de importância. Interessante isso, né? Você já percebeu que Gilson é um bom pianista? Mas ele não começou assim, não é? Ele não está aqui, por isso que eu estou elogiando ele, não gosto de elogiar ele na frente dele. Estou brincando. Mas ele é um bom pianista, só que ele não começou tocando muito bem. Primeiro ele aprendeu as notas, dó, ré, mi, fá, sol, depois aprendeu as escalas, para daí aprender a tocar. Mesma coisa quando a gente assiste às Olimpíadas e vê aquelas pessoas patinando, aquilo eu acho fenomenal. Aquele patinação sobre gelo, dão aqueles giros incríveis, começam a girar. Ninguém começa a fazer aquilo com uma rotina de exercícios intensos. Primeiro ele aprende a patinar, não é verdade? Então tem coisas na nossa vida cristã que são prioritárias, que é prioritária para nós. Eu quero começar essa manhã com esse versículo do Sermão do Monte. E Jesus começa colocando as coisas importantes primeiro. E ele diz em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurado os pobres em espírito. Isso é um versículo sobre o qual todo o Sermão do Monte é baseado. O Sermão do Monte é baseado sobre esse versículo. É o primeiro passo para se tornar cristão. Pobre de espírito é o primeiro passo para se tornar cristão e é também o primeiro passo para viver a vida cristã. Agora, o que vem a ser um pobre de espírito? O que é um pobre de espírito? Carente. Quem mais? Humilde? Humilde. Notem que há uma diferença em dizer assim, pobre em espírito e pobre de espírito. Essa pessoa é pobre de espírito.
Tá? Bom, tem uma Carson, ele faz uma definição que eu gosto bastante. Vamos pôr lá a definição do Carson. Pode passar. Pobre de espírito ou em espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É aquele que sabe, cara, espiritualmente, eu estou morto, eu sou um fracasso. Né? Ou seja, um mendigo espiritual. Basicamente, um mendigo espiritual. Nosso espírito é a nossa atitude. É isso que Jesus vem trabalhando. Bem-aventurado é aquele que tem uma atitude humilde. Aquela uma atitude que reconhece que por si só. Aquilo que você falou, Betina, a questão do reconhecimento da nossa pequenez, de quem nós somos diante da grandiosidade de Deus. O cristianismo começa assim. É o primeiro passo para alguém se tornar cristão. É ser humilde de espírito, reconhecer, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Deus. Humildade. E se nós não tivermos isso, não tem cristianismo. Você não vive um cristianismo. Você vive qualquer outra coisa. Menos o cristianismo da Bíblia que a gente tem aqui. Isso acontece quando nós percebemos a questão da nossa falência espiritual, de que não temos justiça suficiente diante de Deus. O que nós fazemos com nossa própria força não efetua justiça diante de Deus. Você pode fazer o bem, a Raquel falou aqui hoje de manhã, lendo o texto de Efésios, você pode sair daqui, dar comida para pessoas que estão passando fome, você pode dar roupa para as pessoas que não têm, brinquedos para as crianças, você pode ir para Angola, ensinar as crianças, tentar tirá-las da rua, você pode fazer tudo isso, que é uma justiça própria tua, porque você se sentiu na obrigação de fazer. Mas se você não tiver a humildade espiritual, a pobreza espiritual, não adianta nada. Você não está caminhando naquilo que a palavra de Deus diz, bem-aventurados humildes em espírito. Mendigo espiritual sabe que ele não é nada. Ele sabe que não tem nada. Ele sabe que tem que pedir tudo para Deus. Isso é ser um humilde em espírito. Mas há pelo menos 3 áreas que são afetadas pela frase bem-aventurados os pobres em espírito. A primeira área da nossa vida que é afetada com essa frase é a salvação. Quando a gente olha para a salvação e a gente começa a perguntar assim, quem Jesus veio salvar? Me digam aí, a Bíblia diz, quem Jesus veio salvar? Os doentes. Quem mais? Os pobres em espíritos doentes, né? Basicamente, ele veio salvar pessoas justas. O texto de Lucas 5,32 diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar pessoas injustas, pessoas pecadoras, ao arrependimento. Ele não veio para sons. Olha só, no mesmo texto de Lucas, né, não no mesmo texto, mas no mesmo livro, Lucas 19:10, ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Então Jesus não veio salvar pessoas justas. O ministério dele se pautava em cima de busca por pessoas que eram estragadas, né, não que se achavam perfeitas. Né? Se Jesus veio salvar os pecadores, nós precisamos admitir que somos pecadores. Se eu não tiver pobreza em espírito, eu nunca vou admitir que eu sou pecador. Então ele disse, eu vim salvar ou buscar os injustos, os pecadores ao arrependimento. Se Jesus veio salvar o perdido, precisamos admitir que estamos perdidos. E se nós não tivermos um espírito humilde, nós não vamos reconhecer isso. Nós não vamos. E para realmente ser salvo, você deve começar a admitir que você é pobre, perdido e pecador. Temos que admitir isso. Pobre, perdido e pecador, para começo de conversa. E você tem que ser pobre em espírito, sabendo que você não tem nenhuma esperança de perdão em si mesmo. Já repeti aqui várias vezes, ninguém pula numa piscina e diz, eu vou me tirar. Tá? Porque existe uma lei da física que diz que 2 forças anulam-se a si mesmas. As 2 forças, elas se anulam, porque não existe, tem que ser algo de fora que puxe essa pessoa para fora, que tire essa pessoa de dentro da água. Então, eu por mim, não consigo me salvar. Eu poderia chegar e dizer assim, olha Deus, é o seguinte, Jesus, eu sou pecador, então vamos fazer o seguinte,
Você não morre na cruz e me prega na cruz, aí eu vou morrer pelos meus pecados. É possível? Não é possível. Então, eu em mim não tenho a minha justiça suficientemente poderosa e forte para me livrar, para me salvar. Então, precisa vir Jesus. E eu preciso reconhecer isso. Isso é parte da humildade em espírito. Reconhecer, eu sozinho não consigo efetuar a salvação. Eu preciso de Cristo. Como pecador perdido e pobre, precisamos voltar ao Salvador, que é o Senhor Jesus, que é o perfeito Filho. Em 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E quando nós voltamos para Ele, colocamos a nossa fé e confiança nele. E aí João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho de Deus não terá a vida, ou não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aí Jesus conta uma história, em Lucas 18, 10, 14, sobre dois homens. Um era fariseu, que diz, Deus, obrigado porque eu não sou como esses, apontando para uma outra pessoa. Eu não sou como esses. Enquanto tinha um outro, no cantinho, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele conta essa história, ele diz, qual oração foi ouvida aqui? De alguém que tem um espírito humilde, é a pessoa que se humilha diante de Deus. E essa questão da humilhação, da questão da salvação, ela está diretamente ligada sobre o segundo passo que esse versículo influencia, que é justamente a nossa submissão. E a nossa submissão é algo bem interessante. Se você for parar para pensar o que é submissão, o que é submeter-se, o que você acha? O que é submissão? Obediência. Estar abaixo de uma pessoa. Estar o quê? Debaixo de alguém, mas na mesma missão. Submissão. Submissão é o que vocês falaram, é estar debaixo, é submetido. É algo que está abaixo, debaixo de algo, né? É submetido. Mas vocês acreditam que a falta de submissão leva a cada um de nós a deixar de ser humilde ou pobre em espírito? A falta de submissão nos leva a deixar de ser submissos. O que nos leva a não ser pobre de espírito? Você já parou para pensar o que nos leva? Nosso orgulho. Nosso orgulho que nos faz pensar que somos tão importantes que nos preocupamos mais conosco do que com os outros. E que a minha opinião é mais importante do que as dos outros. E de que os outros sempre estão errados. Eu sempre estou certo. É aquele orgulho besta. E esse orgulho leva cada um de nós a deixar de sermos pobres em espírito. Não nos permite. O nosso orgulho, que muitas vezes faz com que nossos sentimentos sejam feridos, porque pensamos que devemos ter as coisas da nossa maneira. Por que muitas vezes a gente briga com Deus? Porque não conseguimos as coisas por causa do nosso orgulho. Por que Deus não faz as coisas do jeito que eu pedi? Muitas vezes é pautado em nosso orgulho. E aí a gente tem o nosso sentimento ferido. E aí a gente culpa Deus. Mas é o nosso orgulho. E é o nosso orgulho que nos leva a preocupar-se conosco mais o próprio bem-estar. E nós buscamos sempre ser o primeiro. Meu pai sempre dizia isso, coitado. Hoje ele mudou muito, mas quando eu era criança, meu pai dizia isso. Primeiro lugar fede. Você tem que ser o primeiro. Você consegue imaginar o impacto que isso causa numa criança quando você sabe que nem em tudo você vai ser o melhor, nem em tudo você vai ser o primeiro. Em algumas coisas você até pode ser, mas não em tudo. E quando você falha, imagina a frustração que é para você. Mas é um orgulho que nos leva a sentir bem em ser o primeiro, a ter o próprio bem-estar. É um orgulho. É o nosso orgulho que nos leva a tomar decisões financeiras que nos levam ou nos fazem sentir bem. Fiz um investimento e, uau, voltou 200 vezes mais. Dá um certo orgulho, né? É o nosso orgulho.
que nos faz ser crítico dos outros. É o nosso orgulho que nos faz recusar-se a mudar o que sabemos que deve ser mudado. É o nosso orgulho. E esse é um veneno, um antídoto contra ser pobre em espírito. Esse tipo de sentimento, quando nós temos dentro de nós, Deus não pode usar. Deus não vai usar, porque é um orgulho que precisa ser abatido. E ele diz, Deus exalta o humilde, mas se opõe ao soberbo, aquela pessoa que é orgulhosa. Ele se opõe. E quando eu disse aqui no início, que o início da caminhada cristã, para se tornar um cristão verdadeiro, é ser humilde em espírito. Isso é um início. Se você não for humilde em espírito, você vai ser orgulhoso, você vai olhar outra pessoa como inferior a você, você vai querer sempre ter o seu bem melhor para você, aquele bem-estar melhor para você, você vai querer sempre buscar ser o primeiro em detrimento do outro, você vai sempre querer fazer decisões financeiras que tragam um bom resultado para você, pensando sempre em você em primeiro lugar, antes dos outros, talvez, em algumas circunstâncias. E esse tipo de sentimento, a própria Bíblia diz, não seja entre vocês o mesmo sentimento que há em Cristo, que sendo Deus, não julgou sendo algo grande demais para se agarrar, mas humilhou-se, tornando-se servo. Tornou-se servo. Tende o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí não tem espaço para orgulho. Jesus era a pessoa que teria todas as razões de dizer, eu morrer pela Kika? Jamais. Não? Poderia dizer, não é? Ou para mim, olhar para mim e dizer, morrer por esse cara? Eu não. Ou por qualquer um de nós. Mas não, ele decidiu vir. Ele poderia ter orgulho e dizer, eu sou Deus, gente, eu criei você, criaturazinha, eu criei. Mas não, ele decidiu se humilhar. Então tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O orgulho nos leva a não ser pobre em espírito. Mas como nós nos tornamos pobres em espírito? Comparando-se a Jesus e com mais ninguém. Quando nós nos comparamos favoravelmente com outras pessoas, olha só, você olha para outra pessoa e diz, olha, eu sou pecador, mas comparar o meu pecado com o pecado de fulano, eu estou muito bem. Não é? A gente sempre faz isso. Quando nós nos comparamos favoravelmente com uma outra pessoa, a gente sempre está melhor. Diz, a minha vida não é tão mal quanto a do fulano, rapaz, esse é pecador. E sempre a nossa é melhor. O meu relacionamento conjugal é melhor do que o do outro. Meus filhos são melhores do que o do outro. A gente sempre, eu tenho um monte de problema, mas, puxa, aquele ali está mal. Mas quando nós nos comparamos com Jesus, nós saímos humilhados, porque o padrão é Ele, não sou eu. Às vezes eu traço um padrão e quero que as pessoas se encaixem no meu padrão. Mas o padrão não sou eu, o padrão é Jesus. E eu preciso olhar para aquele padrão. E quando eu olho para aquele padrão, eu digo, puxa vida, saí humilhado. Humilhado. Tiago 4,10 diz, humilhem-se diante do Senhor. Ou seja, tenha um espírito pobre diante do Senhor. E Ele os exaltará. A segunda coisa que é importante fazer para ter um espírito pobre, entregando os nossos direitos a Deus. Quando você não tem direitos, não há nenhuma razão para você ficar chateado. Já percebeu isso? Mas quando nós julgamos que temos direito, toda hora a gente está chateado. Puxa, meu direito foi atropelado. Mas quando nós entregamos o nosso direito a Deus, quando nós entregamos, nós não temos nenhuma razão para ficar assim, porque não temos direito não. Romanos 12:1 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Se ofereçam, se humilhem diante do Senhor, entreguem esse direito. Esse é o sacrifício que Deus pede. Entregue isso para Ele. E em terceiro lugar, viver para agradar a Deus. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Warren Wiersbe. Ele disse, a pessoa que é pobre de espírito não é perturbada pelas atitudes ou críticas dos outros, porque ele vive para agradar a Deus. Já percebeu que nós somos muito guiados pela opinião e pela crítica dos outros?
Quando pessoas nos dizem alguma coisa, nós tentamos imediatamente mudar aquilo para que a pessoa não continue falando aquilo. Nós somos muito mais guiados pelo que as outras pessoas nos dizem do que a gente imagina. Se a gente olhar para a nossa adolescência, eu lembro quando eu fui adolescente, eu achava que todo mundo ia reparar em mim. Eu sempre achava que eu era a pessoa mais estranha Mas depois, quando a gente cresce, a gente percebe que nem sempre as pessoas nos percebem tanto. Mas quando as pessoas nos percebem e falam alguma coisa, imediatamente você quer mudar. Ou o penteado, ou a roupa que você está usando. Se você usa a roupa por dentro é cafona, você arranca de dentro da calça para pôr por fora. Né? Daquela época em que usava o M2000, não sei se vocês lembram disso, que tinha uma língua desse tamanho, o tênis era desse tamanho a língua, e usava-se com o cadarço solto, aquela linguana ficava para fora, assim, um negócio ridículo, mas era moda. Era moda, então as pessoas usavam aquilo e tinham que se adequar àquilo, e assim é na nossa vida espiritual, na nossa vida, depois que a gente cresce, só muda. A gente não usa mais aquele M2000, acho que nem existe mais aquele tênis, mas a gente não usa mais essas coisas, mas outras coisas, a gente, puxa vida, a gente quer se adequar. Mas quando nós entregamos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nosso espírito não fica mais tão perturbado assim, porque a nossa vida agora é para agradar o Senhor, não é para ficar agradando os outros. Em quarto lugar, para nos tornar humildes de espírito, precisamos olhar continuamente para Deus e não para nós mesmos, para satisfazer as nossas necessidades. É preciso ter noção de que se Ele não prover, não conseguiremos nada. Você já percebeu que nós estudamos aquelas 4 semanas sobre conhecendo a vontade de Deus, como conhecer a vontade de Deus. E teve uma semana, aquilo tocou muito o meu coração, que é a questão do entregar o controle da nossa vida ao Senhor, porque nós gostamos de ter o controle, ou gostamos de pensar que temos o controle, porque na realidade nós não temos. Nós não temos o controle sobre os anos que vamos viver, nós não temos o controle sobre nossa saúde, nós podemos tentar ter uma alimentação saudável, uma vida de esportes, que pode dar uma qualidade de vida maior, mas não garantem a extensão da sua vida. Se os dias determinados pelo Senhor chegarem para você, você pode ser o melhor atleta, ter a vida mais saudável que for, mas você vai assim. Assim. Mas nós gostamos de sentir que temos o controle. Mas quando nós olhamos para Deus, para que Ele satisfaça as nossas necessidades, começamos a perceber de que se Ele não prover, já era, não conseguiremos nada. Salmo 123, 2 diz: assim como os olhos do servo estão atentos à mão do Senhor, do seu Senhor, né? E assim como os olhos das servas estão atentas às mãos da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Você percebeu a poesia aqui? Que coisa linda. Diz, da mesma forma como nós prestamos atenção, quando o patrão está perto de nós, nós trabalhamos melhor, não trabalhamos? Você não fica na internet quando o chefe está ali, não fica? Olhando Facebook ou Twitter ou qualquer coisa. Você não faz isso, porque o chefe está ali do lado. Ele diz, essa é a minha atitude, assim como o servo olha as mãos do seu senhor e as servas as mãos da sua senhora, eu quero olhar o meu Senhor e esperando nele a misericórdia de que eu preciso. Então nós temos a salvação que é influenciada pelo ser pobre de espírito, a submissão e, em terceiro lugar, o serviço. Prestem atenção como evolui a coisa. Você é salvo. Uma vez salvo, você entra no segundo estágio, que necessita de submissão, de reconhecimento. Em terceiro lugar, serviço. A pessoa que é verdadeiramente pobre de espírito está disponível para Deus. Disponível. Embora perceba que em si mesma não é nada. Mas ela está disponível para Deus. Disponível. John MacArthur, ele citou alguns homens que foram muito usados por Deus e ainda assim eram pobres de espírito. Prestem sua atenção. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, ele fala de uma visão que ele teve. E no final da visão, Isaías diz, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz, estou perdido. E no final, quando Deus diz para ele, assim, no final daquele texto, Deus diz assim,
quem enviarei? Ele diz, envia-me a mim, eu quero ir, eu sou um homem impuro. Mas aí o anjo vai e purifica os lábios dele, ele diz, envia-me a mim. Ele tinha um espírito humilde, ele diz, eu não consigo, eu sou impuro, eu habito no meio de pessoas impuras. Mas no final ele diz, mas me envia. Espírito pobre, esse que Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, são aqueles que estão dispostos. Eu sei que eu não consigo, eu sei que em mim não há recurso suficiente, mas usa-me assim mesmo. A terceira pessoa, o grande rei Davi, em 2 Samuel 7,18, ele diz, quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família? Para que você me trouxesse até esse ponto, quando Deus disse para ele assim, Davi, o teu reinado nunca terá fim, porque os seus descendentes continuarão. Ele diz, mas quem sou eu? Quem sou eu? Lembra de Pedro? Quando Jesus entra no barco, eles passam a noite inteira pescando, não pegam nada. E no final Jesus entra no barco e diz, Pedro, lança aí a rede. E Pedro diz, olha mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas já que você pediu, eu vou lançar. 2 barcos quase foram a pique, por causa da quantidade de peixes. E no final Pedro cai de joelhos diante do Senhor e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas o mais surpreendente não foi isso que Pedro falou, mas foi a resposta de Jesus. Ele diz, ok Pedro, não tenha medo. A partir de hoje, você será pescador de homens, de almas, não mais de peixes. Ele diz, eu sei, você é pecador. Você mela, e não é a última vez, vai melar ainda para frente aí. Você é fraco, não tem recursos em si mesmo. Você não pode por si mesmo, mas eu quero usar você. E é a mesma mensagem para nós, a mesma coisa. A mesma coisa, é muito fácil arranjar desculpas para não ser usado por Deus. Muito fácil. Mas a pobreza em espírito nos leva ao serviço. Nós fomos criados para o serviço, para trabalhar. Efésios, o texto que a Raquel usou hoje de manhã, diz isso. Nós não somos salvos pelo serviço que a gente faz, mas nós fomos criados para o serviço. Como eu disse, é muito fácil arranjar desculpas, e se nós formos bem honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que a maioria das nossas desculpas estão baseadas em nosso orgulho. Eu não quero abandonar o meu conforto para ir numa favela, né? Eu não quero fazer isso. Minha carne não deseja isso. Meu nariz não suporta entrar naquelas casas fedorentas. Meu nariz não suporta sentar no chão e conversar com um morador de rua, lá nas ruas de São Paulo, mesmo aqui na Cracolândia, aqui no Jacarezinho. Meu nariz não suporta aquilo. É fedorento demais. Mas você foi criado para isso, para servir. Talvez você nunca vá numa favela, talvez você nunca vá assim, mas a disposição para o serviço precisa estar dentro de nós, precisa estar. Os grandes homens da Bíblia que foram usados por Deus eram homens que reconheceram a sua incapacidade. Não posso, não tenho recurso em si mesmo, mas depois permitiram que Deus trabalhasse através deles. Então esse movimento é importante na nossa vida. Reconheça. Eu não tenho vontade de abrir mão do meu conforto. Não tenho vontade. Está gostoso assim. Está gostoso. Mas Deus, trabalha em mim para que eu tenha um espírito que esteja disposto para trabalhar quando o Senhor pedir. Quero encerrar essa manhã com uma aplicação para a nossa vida aí. A pergunta é, você está pronto para ser usado por Deus? Pense na implicação dessa resposta. Né? Para quem faz o discipulado aqui na terça-feira à noite, tem sempre aquela pergunta básica, né? Qual é o tema diante de nós? Né? Qual é o problema que está diante de nós aqui? Qual é? Pense na pergunta, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Qual é a implicação da resposta que você vai dar? Pensa um pouco. Porque no afã de responder, a gente diz, claro que sim! Pô, claro que sim! Mas será? Teve um pastor que uma vez falou para mim que a vontade de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida é como uma ligação a cobrar.
você tem a decisão de permanecer na linha ou não. A partir do momento em que você permanece na linha, você tem a conta para pagar no final do mês. O chamado de Deus na nossa vida, eu não quero assustar você, mas o chamado de Deus para a nossa vida é tan, 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 tan. E não é que é um pobre ligando para mim, mas é tan, 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 após o sinal. Né? Deve ser outra coisa. Aí você atende, você permanece na linha. E aí vem a conta no final do mês. É um preço. A tua comodidade, às vezes, você perde. O tempo que você acha tão precioso, que é o meu tempo de descanso, tempo em família, talvez vai ser reduzido. É um custo, é um preço. Porém, gente, a nossa vida aqui na Terra não é um mar de rosas e nem é um acampamento eterno. A gente costuma dizer que é um bootcamp, um campo de recrutas. Nossa vida cristã, ela tem os olhos na eternidade e os pés no presente. Sabe o que isso significa? Significa que nós não vivemos uma vida utópica, só pensando na eternidade. Nós vivemos com os nossos pés na realidade e com os nossos olhos na eternidade. Olhando para Cristo, nosso consumador da fé, caminhamos na realidade, no presente. E na medida em que se desenrola o presente à nossa frente, nós temos opções, nós temos uma gama de ações que nós podemos fazer. Então, guarde isso no seu coração. A questão do bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre em espírito. E as implicações são em nossa salvação, quando nós reconhecemos, eu preciso de salvação, eu sou pecador, perdido, sujo. Primeira coisa, submissão, reconhecer que é o meu orgulho que me afasta de ter um espírito pobre. E em terceiro lugar, estar disponível ao serviço. Colocar coisas importantes em primeiro lugar e se tornar pobre em espírito é o início para cada um de nós na vida cristã. Tarefa para nós durante essa semana. O que você vai fazer com isso? Como você pode olhar no seu dia a dia? Você vai fazer... Amanhã provavelmente você vai acordar e você vai ter uma gama de coisas para fazer. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aonde entra o propósito de Deus dentro dessa sua lista de coisas para fazer na segunda ou durante a semana inteira? Eu não sei o que você faz. Se você projeta o seu dia um de cada vez, ou se você projeta a semana inteira, ou se você simplesmente sobrevive. Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. Vou cair e vou descobrir quando eu acordar. Mas fato é que qualquer uma das três opções, onde entra o plano de Deus, aí o propósito de Deus, essa questão do pobre em espírito, onde influencia a tua salvação, a tua submissão e o teu serviço a Deus, onde você vai aplicar isso na sua vida para que isso se torne realidade? É uma coisa muito importante para nós. Sejam não só ouvintes, mas também praticantes. Então, joguei a batata quente para vocês. Praticantes. A partir de amanhã, gente, você não pode mais ser, quer dizer, a partir de agora, você já não pode mais ser desculpado por não fazer. Então, humilde de espírito. Quando Jesus estava pregando esse sermão, provavelmente ele explicou isso. Mas humilde de espírito é o início da nossa jornada cristã. Precisa ser. Se nós ainda não estamos aplicando isso em nossa vida, tem alguma coisa aí que precisa parar e analisar e ver o que está errado. Mas precisa fazer isso. Que Deus nos ajude. Que a gente possa chegar ao ponto onde dizemos, como esses personagens todos que eu citei, ai de mim. Sou um pobre, perdido, de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas mesmo assim, envia-me, usa-me para a glória do teu nome. Que Deus nos abençoe. Amanhã é amanhã. Bom se fosse amanhã, né? Mas domingo que vem, nós vamos para o versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. E aí vocês podem ler e meditem sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 4. Para que a gente possa, no domingo que vem, falar um pouco sobre o segundo ponto das bem-aventuranças. E volto a encorajar você a pegar aquela pessoa que não está aqui essa manhã, a encher a paciência dela a partir de amanhã também. Faz parte do serviço, viu, gente? De ser usado por Deus na vida do seu irmão. A gente não sabe como está o nosso irmão, né?
o jeito que ele está, o que está passando, as dificuldades de repente, mas um encorajamento, uma ligação durante a semana, um telefonema despretensioso, só para dar um encorajamento é muito importante. O poder do telefone a gente não tem noção às vezes, né? Só dá um incentivo aí, para que juntos nós possamos aplicar melhor esses textos em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar essa manhã. E aí a gente pode ir para casa dormir para recuperar essa 1 hora que a gente dormiu menos, né? Mas volto a dizer, eu gosto muito desse horário de verão, eu estou muito bem, muito bem. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse texto tão rico, que nos mostra que ser cristão tem implicações muito mais sérias do que a gente imagina. Influencia áreas muito grandes da nossa vida e que é basicamente um chamado contra a cultura. Porque justamente a cultura diz que nós devemos ser ricos em espírito, ter um orgulho inabalável praticamente. Mas a tua palavra diz exatamente o contrário. Para encontrarmos a salvação no Senhor Jesus, para sermos usados pelo Senhor, nós precisamos ter um espírito humilde, um espírito pobre. Não no sentido de ser uma pessoa pobre espiritualmente, mas de ter um espírito que reconhece a nossa natureza e também reconhece a nossa pequenez. Deus, nessa manhã eu quero pedir por cada um de nós aqui, que o Senhor nos use durante essa semana, que nós possamos ver as possibilidades que o Senhor nos mostra e que o Senhor coloca na nossa frente também, para que nós possamos ser usados para o Senhor, que possamos efetuar a nossa salvação. Foi isso que o apóstolo Paulo dizia. Nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas para. Então nos ajuda a sermos servos úteis no teu serviço, que possamos enxergar o serviço e aplicar a nossa energia também no serviço ao Senhor. Nos ajuda a abandonar o orgulho, que possamos crucificá-lo na cruz e que possamos também olhar para o Senhor como padrão da nossa vida, para que nós possamos adquirir um coração pobre em espírito. Essa é a minha oração essa manhã. Eu peço para que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia, para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.